alcançando o coração do seu adolescente. Lição 10. Princípios de instrução. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbios 1:7. Propósito: ajudar os pais a comunicar instruções aos filhos de forma adequada. 1. O ponto de partida. A comunicação adequada das instruções. A instrução é o ponto de partida de todo treinamento moral. Aprender a comunicar as instruções aos filhos de maneira eficaz é essencial para uma paternidade adequada e para se evitar problemas. As diretrizes das Escrituras. Os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbios 1:7. Corrige o teu filho e te dá descanso, dará delícias à tua alma. Provérbios 29:17. Nesse contexto, a palavra corrigir significa educar. Não significa punir, mas treinar. Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Provérbios 22:6. Aqui a palavra ensinar significa iniciar a aprendizagem, fixar os padrões da aprendizagem e induzir alguém a aprender. 2. A instrução moral e o exemplo. Um ponto de conflito. Muitos conflitos entre pais e filhos adolescentes começam no momento da instrução. Seguir algumas diretrizes básicas pode evitar o estresse e aumentar a submissão voluntária. Falhar em segui-las pode levar a uma luta de poder e a rebelião franca e contínua. O exemplo dos pais deve sustentar a instrução. A instrução sem o exemplo é autoritária e torna os adolescentes amargurados e cheios de ressentimentos. O exemplo sem o ensino é permissivo e torna os adolescentes irritados, inseguros e moralmente entregues a si. Portanto, o que é moralmente certo para o adolescente também deve ser para os pais. Os pais devem treinar os filhos por meio da instrução. As instruções não devem ser apenas do tipo que se dá na sala de aula. Todos nós aprendemos por meio de ordens simples que podem ser tanto diretas, determinando o que devemos fazer, como restritas, determinando o que não devemos fazer. Justamente porque nem sempre estamos cientes dessa diferença, é que surgem os problemas e conflitos. Como pais, prestem atenção ao tipo de instrução que vocês dão. Vocês são do tipo que só dão ordens? Vocês tendem a ser do tipo permissivo que nunca dá ordens? As suas instruções educam a mente, mas não o coração? Vocês exigem uma nova tarefa de seu filho sem mostrar como fazê-la? Moisés instrui os pais a diligentemente ensinar os filhos a fazer isso durante o decorrer das atividades diárias. Deuteronômio 6, 6-9. Os pais devem continuamente ensinar os filhos tudo o que sabem sobre a vida e instruí-los por meio da correção, da admoestação, da advertência, da repreensão e do encorajamento. 3. Princípios básicos. Primeiro princípio: pedir ou ordenar. Seja claro em sua instrução e espere que ela seja cumprida. Não há melhor maneira de ensinar um adolescente a não obedecer do que dar instruções cujo cumprimento você não tem a intenção de exigir ou fazer pedidos com a intenção de dar uma ordem. Quando diz ao seu filho adolescente, por favor, leve o lixo para fora, você está comunicando que espera ser atendido. Se não houver consequências por causa da desobediência, seu filho adolescente aprenderá rapidamente que a obediência é opcional. Essa conclusão conduzirá tanto você como seu filho à frustração e certamente ao conflito. Se você disser ao seu filho adolescente, você quer levar o lixo para fora? Você está fazendo uma pergunta. Diante das opções de levar o lixo ou não, o adolescente pode escolher deixá-lo onde está. Essa situação leva a um mau entendimento e à insegurança e, uma vez, ao conflito. Se não houver determinação por parte dos pais,
O adolescente rapidamente adquire o hábito de desconsiderar todos os pedidos. Esse hábito pode se tornar tão forte e a desobediência à instrução tão arraigada que todas as ameaças são ignoradas. Segundo princípio, quando obedecer? Às vezes o momento é tão importante quanto a própria instrução. Sabemos como nos sentimos frustrados em ter que interromper sem aviso prévio uma atividade na qual estávamos tão concentrados. Nossos filhos também sentem essa mesma frustração. Há ocasiões em que é necessário dar um aviso de 5 minutos a respeito da instrução, que será dada a seguir. Isso ajuda o adolescente a se preparar emocionalmente para parar o que está fazendo e obedecer à instrução que será dada. A sensibilidade dos pais reduz o choque de intromissão e alivia a tensão entre o desejo do filho de continuar com a sua atividade e a necessidade de obedecer à instrução dos pais. Terceiro princípio: se, e ou mas. Muitas vezes os pais dão instruções aos filhos sem considerar o contexto da situação. Com isso, podem irritá-los sem necessidade. Os pais devem permitir um processo de apelo, proporcionando uma forma dos filhos poderem lidar com a sua frustração de maneira aceitável e respeitosa. Exemplos bíblicos de apelo: o jovem Daniel ao chefe dos eunucos. Daniel 1, 8, 13. O apóstolo Paulo apelou a César, Atos 25, 11, e apelou em favor de um escravo fugitivo, Filemão 8, 20. Apelar à autoridade é reconhecer o governo de outra pessoa sobre nossas vidas. Estar em posição de liderança e ouvir um apelo é aceitar nossas imperfeições humanas. Lembre-se que não somos pais perfeitos. Todos nós erramos em nosso julgamento. Deus, em sua bondade, estabeleceu princípios que nos ajudam a edificar relacionamentos fortes com nossos filhos adolescentes, apesar de nossas deficiências. Às vezes somos insensíveis, ou não conhecemos a situação, ou agimos a partir de um ponto de vista diferente. É por isso que o processo de apelo é necessário. Com o processo de apelo, o adolescente pode fornecer novas informações que ajudarão os pais a tomar uma decisão mais acertada a respeito da instrução dada anteriormente. Para fazer um apelo, o adolescente deve iniciar o processo fornecendo uma nova informação aos pais. Cabe aos pais ouvir e agir de acordo com essa informação, reconhecendo que sim, não e talvez são respostas possíveis. Lembre-se de que o processo de apelo é construído sobre um relacionamento baseado em confiança. Os adolescentes confiam na justiça e flexibilidade dos pais, e estes nas novas informações que os filhos darão a fim de tornar válido o processo de apelo. Os pais podem ser justos sem comprometer a sua autoridade, ensinando os filhos como abordá-los com apelos razoáveis. 4. Conclusão. Desenvolver padrões saudáveis de comunicação é fundamental para se ter uma paternidade saudável. Aprender a instruir e orientar os filhos é essencial para fortalecer o relacionamento entre pais e filhos adolescentes. Mas isso requer um esforço consciente. Sem esforço, não podemos caminhar muito longe na construção de relacionamento com nossos filhos. A responsabilidade da construção pode parecer pesado demais para muitos pais, porém não estamos sozinhos em nossos esforços para treinar os filhos. Deus e a sua palavra são a nossa fonte de recurso inesgotáveis. Ação prática. Por que é importante ser claro nas instruções quando se exige obediência? Os pais precisam ter determinação quando dão alguma ordem aos filhos. Caso contrário, o adolescente rapidamente irá adquirir o hábito de desconsiderar todos os pedidos. Esse hábito pode se tornar tão forte e a desobediência à instrução tão arraigada que todas as ameaças são ignoradas. Para ser determinado, exige disciplina por parte dos pais, pois muitas vezes é mais fácil executar as tarefas que o filho não fez do que trabalhar as dificuldades dos filhos em não cumprir as ordens.
Descreva algumas situações onde você tem tido dificuldade de ser mais determinado para cobrar o cumprimento de uma ordem. Quais são os motivos que o têm levado a afrouxar suas decisões e quais têm sido os resultados na vida dos seus filhos? Explique como o processo de apelo pode evitar a frustração desnecessária no adolescente e compartilhe um incidente que poderia ter sido evitado se você tivesse usado o processo de apelo.